Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês mais uma vez para mais uma reflexão da palavra. Agora o vídeo número 364, penúltimo vídeo da nossa série Torpedo 365. Gratidão profunda a você que me acompanhou ao longo do ano de 2022. Estamos agora realmente no final, né? No final do nosso projeto. E esse vídeo, ele é muito especial porque a gente já vê lá a linha de chegada, não é verdade? E a linha de chegada é o último vídeo que nós vamos postar e é o vídeo número 365 do nosso projeto. Eu tenho dito aqui que 2023 vai trazer muita vitória para nós, com a graça de Deus, e nós vamos ter outros projetos aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Então, não deixe de me seguir, não deixe de colocar aí o seu comentário, deixar o seu like, seu joinha, né? Porque isso faz com que o canal cresça cada vez mais. E se nós crescemos alguma coisa, né, nesse ano de 2022, foi graças às ações de vocês, tanto no crescimento do canal quanto no crescimento pessoal, tá? Eu quero compartilhar com vocês hoje, a partir do versículo 13 do capítulo 12 do Apocalipse. Estamos no livro do Apocalipse, né? Capítulo 12, versículo 13, diz assim, ó: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós estamos falando aqui, gente, em profecia, né? E profeticamente falando, nós não podemos esquecer que a profecia apresenta alguns símbolos. Por exemplo, nós já dissemos, mulher é símbolo da igreja, do povo de Deus. Dragão, a própria Bíblia esclarece, dragão, antiga serpente, né? É o diabo, Satanás, tá? E aí aparece uma cena bastante intrigante, porque nós vimos desde o começo que a mulher, ou seja, a igreja, estava para dar à luz, estava para receber Jesus na plenitude dos tempos, como diz a Bíblia, né? Essa frase é interessante porque ela demonstra que Deus não adianta e nem atrasa o tempo que Ele tem para cumprimento de seus desígnios, mas é na plenitude, no tempo exato, no tempo certo. Então, na plenitude dos tempos nasceu Jesus, o Filho varão, que diz aí a palavra mesmo que haveria de reger o mundo com cetro de ferro. Seria um rei firme, né? Um rei que não hesita em suas ações, em suas decisões e não erra também, tá? Então a mulher é símbolo da igreja, o dragão é Satanás. Nós vimos que a mulher deu à luz, ou seja, a igreja recebeu Jesus, Satanás tentou destruir Jesus através de Herodes, que mandou matar os meninos, né, de 2 anos para baixo. E aí nós vimos que o menino, ou seja, Jesus, ele prosperou, apesar dele ter sido morto na cruz, ele ressuscitou. E também nós estamos vendo aí agora no versículo 13, que depois que tudo isso aconteceu, o que aconteceu? Quando o dragão se viu atirado na terra, ou seja, desde que ele foi expulso do céu, ele persegue a igreja que deu à luz a um filho varão. E aí aparecem alguns simbolismos, né, a mais, tá? Foram dadas à mulher 2 asas como de águia.
Essas duas asas significa a rapidez com que a igreja iria se expandir pelo planeta. O evangelho iria tomar, né, o planeta. E realmente foi isso que aconteceu. Desde os tempos apostólicos, onde Jesus fundou o cristianismo, esse ensinamento, esse evangelho do reino, ele tem se expandido rapidamente pelo mundo. Hoje, o evangelho de Jesus já é conhecido em praticamente todos os países do mundo. Então, as duas asas da grande águia representam a rapidez com que essa igreja, ou seja, essa mulher iria voar, a igreja iria se expandir, né? E aí aparece um tempo profético interessante, tá? Foram dadas a ela duas grandes asas da grande águia, para que voasse ela até o deserto, ao seu lugar, e aí aparece o tempo. Ela é sustentada, a igreja seria sustentada no deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que significa esse texto, esse simbolismo profético? Eu quero lembrar você que para o povo judeu, um tempo representa um ano, tá? 360 dias. Algumas bíblias, algumas versões diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se a gente levar isso em consideração, dá 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Lembra que eu falei para vocês que um dia em profecia significa um ano literal? Então, 3 anos literais profeticamente significa também cada dia um ano, tá? Então, quantos dias dá 3 anos e meio, literalmente falando, para o povo judeu? Se um ano tem 360 dias, 2 anos tem 720 dias, tá? 3 anos dá 1080 dias. 3 anos e meio dá 1260 dias. Tá? Seria 3 vezes 360 mais 180, que é a metade de um ano. 1260 dias é a mesma coisa que 1260 anos. É o mesmo período profético que aparece lá atrás, onde nós já vimos, né? 1260 anos, e também aparece esse período numa forma de meses, 42 meses. 42 vezes 60 dá exatamente 1260, tá? Então, o que significa esse texto? Que a mulher, como nós já vimos nos torpedos anteriores, a igreja seria perseguida por 1260 anos, tá? Esse período de perseguição começou por volta do ano 530, 538, foi até 1798, já falei sobre isso também, né, nos vídeos anteriores. E aí aparece de novo esse mesmo período profético, que a mulher seria, ou a igreja seria perseguida por um tempo, tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa que 1260 anos, tá? E aí, diz aí no versículo 15, que a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. O que significa isso? A serpente, ou o dragão, ou Satanás, para perseguir a mulher, jorrou água como um rio. Água em profecia significa povos, pessoas, multidões, tá? Significa que o diabo iria incitar as pessoas para perseguirem os filhos de Deus. Também nós já vimos isso ao longo dos nossos torpedos, que isso ocorreu também ao longo desses 1260 dias. Muita gente, a grande maioria, o povo de Deus, na verdade, aqueles que se mantinham fiéis aos princípios bíblicos, era a minoria das pessoas, tá? A maioria estava com o sistema, então, posto, então, colocado, né? É muito mais fácil você seguir o sistema, né? É muito mais fácil você se adaptar ao sistema. E é muito mais difícil você fazer a vontade de Deus. Então, no versículo 15, a serpente, ou seja, o diabo, jorrando água atrás da mulher, como um rio, significa que ele estava incitando as multidões, as pessoas, para que a igreja fosse perseguida por essas pessoas. O intuito do inimigo, gente, sempre foi destruir o povo de Deus.
ou destruir a imagem de Deus nas pessoas, ou destruir o povo, a igreja como um povo, né? Esse foi o intuito sempre de Satanás. No versículo 16 diz que a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Aí tem duas situações, né? A terra é a terra mesmo, né? A terra socorreu a mulher. Muitos daqueles cristãos encontraram refúgio para a perseguição que sofriam nas catacumbas, nos buracos, né? Nas cavernas. Tá vendo a terra engolindo, escondendo a mulher? São famosas, por exemplo, as catacumbas de Roma. Dizem tradicionalmente que Paulo se refugiou ali na sua perseguição, né? E a mesma terra que socorreu a mulher engoliu o rio, ou seja, a terra também tragou o rio. Aquelas pessoas que Satanás incitava para perseguir a igreja foram engolidas, foram mortas. Diante desse quadro, o que Satanás fez? Diz o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que significa isso? Isso é muito importante a gente compreender. Satanás tentou ao longo das eras, né, destruir o cristianismo. Desde o Antigo Testamento, Satanás tentou destruir o povo de Deus. Jesus veio, fundou, digamos assim, o cristianismo da nossa era, né, depois de Cristo, e Satanás sempre tentou destruir o cristianismo, destruir o povo de Deus. Seja através de guerra, de perseguição física, de perseguição psicológica, de dificuldades das mais variadas, tanto na área pessoal quanto na área financeira. O que ele quer é destruir aqueles que servem a Deus. Como ele não pôde, não teve condição de fazer isso ao longo do tempo, né, na Idade Média, onde se descreve esse período profético de 1260 anos, diz a palavra que ele irou-se contra a mulher, ele ficou muito irado contra a igreja. Hoje o diabo está irado contra a igreja, contra o povo de Deus. E tem aqui um elemento muito importante que eu preciso dizer para você. Quando o inimigo se ira contra nós, é sinal que nós estamos no caminho certo. Tem um ditado chinês que diz assim que ninguém chuta cachorro morto. O diabo não chuta cachorro morto, né? Aquele que está morto, não está nem aí com Deus, não está fazendo a vontade de Deus, não está se preocupando em colocar sua vida em harmonia com a vontade do Senhor, o diabo não está preocupado com esse. Ele está preocupado com aquele que está tentando fazer o melhor, com aquele que está recebendo conhecimento da palavra, do Evangelho, porque é isso que transforma as vidas, né? Então, quando diz que o dragão irou-se contra a mulher, é porque o diabo continua irado hoje contra você e eu, que estamos tentando seguir o caminho do Senhor. E graças a Deus por isso, né? Porque se ele está irado, se ele está tentando, se ele está colocando dificuldades na nossa vida, é sinal que nós estamos do lado do Senhor, né? E aquele que é amigo de Deus é inimigo do inimigo, né, de Deus, tá certo? Então, gente, desejo a você que você tenha aprendido muita coisa, né, até aqui, no livro do Apocalipse. Desejo a você um lindo e maravilhoso finalzinho de ano, mas ainda volto aqui para o último vídeo do nosso Torpedo 365. Fique com Deus, um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.